Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sávio Farias, eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UFBA e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que eu estou desenvolvendo lá, que se chama Cartografias de uma Cidade Cênica, está vinculada à linha de pesquisa Dramaturgia, História e Recepção e tem a orientação do professor Leonardo Sebbiani e co-orientação da professora Meran Vargens. O ponto inicial da minha pesquisa é a cidade de Sobral, no Ceará, é a cidade onde eu nasci e onde eu estou nesse momento, e eu pretendo desenvolver, então, uma investigação artístico-acadêmica de como a cidade de Sobral pode ser cartografada, ou melhor, cosmografada, daqui a pouco eu vou falar mais dessa relação, a partir da reorganização de histórias e de memórias de alguns fenômenos naturais que aconteceram aqui na cidade, buscando construir outras narrativas para esses fenômenos, narrativas essas cênicas e também performativas. Então, na pesquisa, eu estou imergindo em processos artísticos criativos a fim de desenvolver uma série composta por algumas ações performáticas, essas ações relacionadas a esses fatos e a esses fenômenos históricos da cidade que eu estou escolhendo trabalhar. E essas ações também estão sendo inspiradas nos elementos da natureza, no caso a água, a terra, o fogo e o ar. Então, para cada ação vai estar relacionado um elemento e também um fenômeno, assim como as memórias, tanto pessoais, né, no caso minhas, e também coletivas das pessoas da cidade, com esses fenômenos e também com esses elementos. Para o Congresso Virtual da UFBA, eu escolhi fazer um recorte chamado Desaguações, inspirado na ação, né, no verbo desaguar, que significa fazer a água escorrer ou vazar, e significa também drenar, enxugar, secar. Então, por meio desse trabalho, eu quero fazer um exercício de drenagem, né, de enxugar o material que eu já tenho levantado até agora na pesquisa. E como a água é o primeiro elemento com o qual eu estou trabalhando, por isso então esse título. Falando um pouco agora da cartografia, a cartografia é a principal metodologia de pesquisa e também de ação com a qual eu estou trabalhando. Eu trouxe duas citações para exemplificar melhor. Uma da Sueli Ronick, quando ela diz: as cartografias vão se desenhando ao mesmo tempo e indissociavelmente em que os territórios vão tomando corpo. Então a minha pesquisa ela vai tomando forma na medida em que ela vai acontecendo, na medida em que ela está acontecendo. E outra citação de Oliveira, do Dicionário Cartográfico, quando ele diz que antes da consagração do termo cartografia, o termo mais utilizado era cosmografia, e eu pretendo me aproximar mais desse termo, porque eu penso que ele pode ter mais a ver com a minha pesquisa em se tratando de lugar, de ambiente e também de fenômeno. Eu não pretendo desenvolver nenhuma definição categórica do que seria uma cidade cênica, mas sim investigar alguns elementos e fatos característicos da cidade, como esses fenômenos, observando neles o seu potencial cênico e criativo. Então, falando da água, né, como eu falei, é o primeiro elemento que eu estou trabalhando. Eu estou observando a água a partir da dicotomia abundância e escassez, considerando as enchentes e as secas, que são fenômenos muito comuns aqui na cidade e nessa região, mas também observando outros elementos que têm a ver com a água, como no caso o rio Acaraú, que é o principal rio da região e que corta a cidade, considerando aí os banhos no rio, as travessias, as duas margens, esquerdas, direitas, e ainda com relação à água, observando em específico um dia característico que eu considero fenomenal. Foi um dia em que choveu granizo aqui na cidade, sendo a cidade uma região muito quente, então isso me parece ter um potencial cênico criativo muito latente. Aqui eu trago algumas imagens de enchentes históricas que aconteceram aqui na cidade, também de secas, só para ilustrar mais essa questão. E agora eu vou compartilhar um pouco do material que eu tenho produzido com relação à água, que eu comecei no Laboratório de Performance, que é uma atividade do PPGAC, coordenado pela professora Ciane Fernandes, que eu estou chamando de hidrografia poética. Então, lá no laboratório eu desenvolvi esse desenho, né, e eu vou mostrar para vocês agora ele mais, vamos dizer assim, drenado, né?
mais enxugado. Aqui o rio no meio, aqui esses pontos azuis onde eu simbolizei as chuvas de granizo, aqui os peixes em formato de 8, que eu estou chamando de peixes infinitos, para simbolizar o fluxo infinito da água, né, de correr. Gostaria também de mostrar um pouco do diário de campo, né, desde que eu cheguei aqui em Sobral no dia 17 de fevereiro, que eu estou fazendo anotações de do dia a dia, do que acontece na cidade, no meu dia a dia, e como que eu relaciono esses acontecimentos com a pesquisa, e alguns materiais que eu já registrei com relação aos elementos nesse período de chuva, né, da cheia do rio, aqui um pouco. E também é um outro fenômeno que eu estou investigando, que é a neblina, muito comum nesse período, e que chama a atenção pelas características climáticas da cidade. Então, voltando aqui para finalizar, um outro conceito com o qual eu estou trabalhando, outra metodologia, é a artografia, que foi proposta pela Rita Arvin, uma pesquisadora estadunidense, onde o A significa arte, o R, research, ou pesquisa, e o T, teaching. Eu trago a artografia como uma metodologia a ser utilizada na minha pesquisa, porque me interessa, depois de trabalhar essa questão artística e de investigação, como que eu posso transformar esse material em um material que tenha um potencial didático e também pedagógico, tanto para a cidade como para quem quer que venha a ter contato com a pesquisa. Então, por enquanto é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção e até a próxima. Um abraço.